sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre atos administrativos, um assunto que sempre é cobrado nos editais de concursos públicos na disciplina de Direito Administrativo. E a nossa análise será uma análise esquematizada, mas uma análise bem completa, abordando o conceito, os requisitos, os atributos, as classificações, as espécies e também a invalidação de atos administrativos. Para quem está chegando agora ao canal, meu nome é Natália e a nossa análise de hoje será uma análise esquematizada, uma análise objetiva. Se vocês procuram uma análise bem completa sobre atos administrativos, então eu vou deixar como sugestão um outro vídeo onde eu falo detalhadamente sobre todos os pontos dos atos administrativos. Eu vou colocar o link para acesso deste outro vídeo aqui na descrição. Então, se vocês tiverem interesse em uma análise mais completa, acessem ali. Além disso, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal. Como eu sempre falo, a sua inscrição é muito importante para mim, mas ela é muito importante para vocês também, porque toda semana eu disponibilizo materiais gratuitamente em PDF. Eu comento estes materiais em vídeo e vocês se inscrevendo, vocês serão notificados sempre que for publicado novo vídeo, novos materiais. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não deixe de fazer a sua inscrição, combinado? Mas vamos então ao conteúdo e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A nossa análise então irá tratar do conceito, dos requisitos, dos atributos, da classificação das espécies e também da invalidação dos atos administrativos. Pessoal, vamos começar então conceituando ato administrativo segundo Eli Lopes Meirelles. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Pessoal, eu nunca vi provas de concursos públicos cobrando o conceito de ato administrativo, mas como este é um ponto que sempre está nos editais, então é bom a gente trazer a título de conhecimento. Mas levem para a prova, então, que ato administrativo é uma manifestação, uma declaração jurídica unilateral da administração pública, que ele tem por finalidade sempre o interesse público, ele é infralegal, né? Um ato administrativo não é lei, ele está abaixo da lei. Um ato administrativo deve obedecer estritamente o que está definido na lei, então ele é infralegal, ele se submete ao controle administrativo e ao controle judicial, e o ato administrativo então é toda manifestação da administração pública, é o que a administração pública faz. Pessoal, quem emite ato administrativo é a administração pública, então nós temos que o poder executivo possui como função típica administrar, então o poder executivo é o poder que emite tipicamente ato administrativo, mas tanto o poder judiciário como o poder legislativo também poderão emitir atos administrativos atipicamente, ou seja, dentro desses poderes também há uma certa administraçãozinha, né? Que é quando esses poderes também precisam organizar o seu regimento interno, conceder férias aos seus servidores. Então, pessoal, para que isto seja feito, eles precisam então emitir atos administrativos. Então, eles irão emitir atos administrativos atipicamente, sendo que a sua função típica em se tratando do judiciário é julgar e do poder legislativo então é legislar. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para o fato de que os particulares atuando em nome do Estado, eles também poderão emitir atos administrativos. E aqui, como exemplo de particulares, então a gente pode citar as concessionárias de serviços públicos. Vamos então, pessoal, falar sobre os requisitos dos atos administrativos. Os requisitos dos atos administrativos são aquelas circunstâncias que precisam estar presentes em todo ato administrativo para que esse ato seja considerado válido. E, pessoal, requisitos de atos administrativos também podem ser chamados de elementos de atos administrativos. Então, se aparecer requisitos na prova ou elementos, as duas formas estão corretas. Para decorar os elementos dos atos administrativos, a gente costuma decorar o
com fim for mob. Mas vamos às principais características da competência. Conforme eu falei para vocês, então, a competência está relacionada a quem pratica o ato. O agente que pratica o ato administrativo, ele deve ter um poder legal para tanto. Então, quem define a competência do agente é a lei. E a competência é irrenunciável, imodificável, imprescritível e intransferível. Pessoal, é irrenunciável e imodificável porque a competência é atribuída a determinado agente público pela lei, né? Então não há como o agente público renunciar a essa competência, não há como modificar a competência. Ela é imprescritível porque a competência do agente público não prescreve e ela é intransferível. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a administração pública pode delegar a prática de determinados atos administrativos. Inclusive, a delegação de atos administrativos é a regra, mas, pessoal, não se delega a titularidade do ato administrativo, se delega apenas a execução, porque a competência é intransferível. Se o agente público extrapolar a competência que lhe foi atribuída por lei, então nós teremos excesso de poder, que é uma forma de abuso de poder. Além disso, pessoal, a competência é um dos requisitos dos atos administrativos que admite a convalidação em determinados casos. Ou seja, um ato que apresente um vício de competência, ele é um ato inválido, mas ele pode se tornar um ato válido. Ele não precisa, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, ele não precisa ser obrigatoriamente anulado. Como, por exemplo, um agente público que tenha uma competência para aplicar uma penalidade de suspensão e aplica uma penalidade de demissão. Pessoal, se o superior hierárquico dele, que tem a competência para aplicar a penalidade de demissão, ratificar, confirmar este ato, então ele acaba convalidando o ato e o ato não precisa ser anulado. Conforme eu falei para vocês, em regra, é possível delegar a prática de atos administrativos, mas existem algumas exceções e as bancas adoram estas exceções, então decorem estas exceções. Então, pessoal, não poderão ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou entidade. Vamos então ao segundo elemento dos atos administrativos, que é a finalidade. A finalidade é o objetivo do ato administrativo, e um ato administrativo ele deve ter sempre como objetivo um interesse público. Se o ato não atender à finalidade, então nós teremos desvio de finalidade. E, pessoal, este vício torna o ato inválido e aqui não é possível a convalidação. Ele não admite convalidação. A finalidade ela pode ser entendida de duas formas. A primeira forma é a finalidade genérica, que será sempre o interesse público, conforme eu já falei para vocês. A segunda forma é a finalidade específica, que é aquela finalidade definida em lei. Mas vamos então ao terceiro elemento dos atos administrativos, que é a forma. A forma é a exteriorização de um ato administrativo, é como o ato se apresenta. E, pessoal, aqui nós também temos um elemento do ato administrativo que poderá admitir a convalidação em determinados casos. Então, guardem para a prova que a forma e a competência admitem, em alguns casos, a convalidação. Sendo assim, se não estiver especificado em lei que determinada forma é essencial e este ato for praticado de outra forma, então é possível que haja a convalidação deste ato administrativo. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que, em regra, a forma adotada por um ato administrativo é a forma escrita, mas excepcionalmente há outras formas. Todavia, deve sempre se observar o que está definido em lei. Vamos então ao quarto elemento do ato administrativo, que é o motivo, né? É o porquê deste ato estar sendo praticado. O motivo é a situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a prática do ato. E um vício em relação ao motivo, ele é um vício insanável. Então, o ato que apresente um vício relacionado ao motivo é um ato inválido. E, pessoal, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês não confundam o motivo com motivação. Motivo é um elemento do ato administrativo, né? É um requisito, conforme eu acabei de falar. Então, é uma situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a prática do ato.
motivação é um princípio da administração pública, pessoal. Inclusive, eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo onde eu falo sobre os princípios da administração pública, mas a motivação está relacionada com a exposição dos motivos, explicar, fundamentar, então, o motivo, né, que é aquela circunstância que determinou a prática do ato. O motivo, pessoal, também não admite convalidação. Vamos então ao último elemento, ao último requisito do ato administrativo, que é o objeto. O objeto é o conteúdo do ato, é o ato em si, é aquilo que eu quero alcançar com o ato administrativo. E aqui nós temos também que um ato que apresente vício relacionado ao objeto é um ato inválido, e esse se trata também de um vício insanável. E aqui eu gostaria de trazer para vocês um exemplo para demonstrar então estes elementos dos atos administrativos, e eu vou citar como exemplo então uma licença gestante. Pessoal, o objeto do ato administrativo de licença gestante é a concessão da licença, né? É a licença. O motivo, pessoal, deste ato administrativo, então, seria a gestação. E a finalidade da licença gestante é o interesse público, porque a administração pública tem interesse na concessão dessa licença a essa gestante, porque a administração pública não quer uma servidora com um bebê na repartição pública, né? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o mérito do ato administrativo, que é a possibilidade de escolha que a lei confere ao administrador público mediante uma análise de conveniência e oportunidade, né, para praticar determinado ato. Pessoal, pensem na Lei 8.112, que trata ali das penalidades aplicáveis aos servidores, e uma das penalidades é a suspensão por até 90 dias. Então, a lei deixa uma margem de discricionariedade ali para o administrador público aplicar uma suspensão de até 90 dias, ou seja, ele deve analisar as circunstâncias do fato concreto, a falta cometida pelo agente público, para, tendo em vista a conveniência e oportunidade do seu ato, então aplicar uma suspensão por 30 dias, uma suspensão por 60 dias ou uma suspensão por até 90 dias. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês não confundam discricionariedade com arbitrariedade, né? A discricionariedade é a margem atribuída pela lei, né? Dentro desta margem, o administrador público então poderá escolher. A arbitrariedade seria, neste exemplo que eu citei, né, que se o administrador público então resolver aplicar uma suspensão por 100 dias, pessoal, a arbitrariedade no direito é uma ilegalidade. O mérito administrativo, ele só existe em ato discricionário, só existe mérito em relação ao motivo e ao objeto do ato administrativo. Além disso, o judiciário não analisa mérito do ato administrativo, o judiciário só analisa questões relacionadas à legalidade do ato administrativo. Pessoal, percebam, se o mérito do ato administrativo está relacionado com a administração pública analisar a conveniência e a oportunidade de realizar determinado ato, então não cabe ao judiciário analisar se o ato realizado pela administração pública é oportuno ou conveniente, né? O judiciário, então, ele analisa apenas questões de legalidade. Assim, então, levem para a prova de vocês que admite-se convalidação do ato administrativo em algumas situações em se tratando de vício relativo à competência ou à forma do ato. Os demais requisitos dos atos administrativos, como, por exemplo, a finalidade, o motivo e o objeto, eles são vícios insanáveis, não admitem convalidação. Além disso, pessoal, só existe mérito administrativo em relação ao motivo e ao objeto. Vamos falar agora sobre os atributos dos atos administrativos. E aqui, pessoal, eu gostaria de lembrar, né, de falar para vocês que atributos dos atos administrativos são características que os atos apresentam, e aqui eles não são obrigatórios. Em relação aos elementos dos atos administrativos que nós estávamos falando, se faltar algum daqueles elementos, então o ato administrativo é inválido, né? Mas em relação aos atributos, como se tratam de características, então o ato pode ter, pode não ter, não é obrigatório aqui que o ato apresente todos esses atributos. Além disso, pessoal, não há um consenso na doutrina em relação aos atributos dos atos administrativos, e alguns doutrinadores, eles entendem que a tipicidade não faz parte
dos atributos dos atos administrativos, mas outros entendem que faz parte, e o CESP, pessoal, ele cobra a tipicidade como atributo dos atos administrativos, então eu coloquei ele aqui no material para vocês. Para decorar os atributos dos atos administrativos, então decorem PAT. Vamos ao primeiro atributo do ato administrativo, que é a presunção de legitimidade. Pessoal, se um ato administrativo é feito de acordo com a lei, né, se o administrador público só pode agir quando a lei que autorize a sua atuação, então presume-se que todo ato administrativo é um ato legal, é um ato válido, e este ato deve inclusive ser cumprido, né, deve ser obedecido até que se prove o contrário. Mas percebam então que se trata de uma presunção relativa, já que admite prova em contrário. O próximo atributo é o atributo da autoexecutoriedade. Segundo este atributo, então, a administração pública pode executar os seus próprios atos sem depender da intervenção do Poder Judiciário, como, por exemplo, pessoal, pensem no Departamento de Vigilância Sanitária, que pode interditar um estabelecimento sem necessitar de um mandado judicial, né? Vamos, então, ao próximo atributo, que é o atributo da tipicidade. Pessoal, se um ato administrativo, então, ele deve obedecer ao que é definido em lei, ele deve atender às previsões legais. Desta forma, então, o ato administrativo deve corresponder a um tipo previamente definido em lei. Mas vamos ao último atributo, que é o atributo da imperatividade. Segundo este atributo, então, ao criar um ato administrativo, a administração pública cria unilateralmente uma obrigação ao administrado. E, pessoal, esta obrigação, este ato administrativo, ele é imposto ao administrado concordando ele ou não. Então, ela impõe coativamente um ato administrativo ao administrado. Mas vamos falar sobre anulação e revogação de atos administrativos, que são formas de invalidação dos atos. Vamos começar então lendo o artigo 53 da lei, que trata do processo administrativo em âmbito federal. E este artigo, ele nos diz que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Percebam então, pessoal, que a anulação é uma obrigação, é um ato vinculado, né? A administração pública, ela não tem a faculdade de optar, é um dever da administração pública anular um ato ilegal. Então, a anulação, ela está relacionada a uma ilegalidade no ato administrativo, e então tanto a administração pública como o Poder Judiciário poderão anular estes atos. Além disso, a anulação de um ato administrativo ilegal, ela tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data em que o ato foi praticado para desfazer estes efeitos, né, para desfazer os efeitos deste ato ilegítimo. Em relação, pessoal, à revogação, ela se dá por motivos de conveniência e oportunidade, ou seja, ela se dá em relação a um ato legal, em relação a um ato eficaz, um ato que estava produzindo efeitos, mas que por motivos de conveniência, de oportunidade, a administração pública então decide por revogá-lo. E aqui, pessoal, o Poder Judiciário não analisa mérito administrativo, então o Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Apenas a administração pública pode revogar os seus próprios atos, e os efeitos da revogação são efeitos ex nunc, ou seja, se trata de revogação de um ato válido, de um ato eficaz, não há por que retroagir. Além disso, pessoal, a administração pública pode revogar um ato administrativo a qualquer momento. Não há um prazo prescricional ou decadencial para a revogação de um ato administrativo, né? Não há um limite temporal. Em relação à anulação de um ato ilegal, ela também deve ocorrer a qualquer momento, assim que a administração pública, né, perceber a ilegalidade. Mas, pessoal, cuidem o artigo 54 da Lei 9.784. Este artigo diz que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, percebam que se trata de um ato ilegal, mas deste ato decorre
efeitos favoráveis a um terceiro que está de boa fé, pessoal. Então, neste caso, em se tratando de um terceiro de boa fé, a administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos para anular o ato, né? E percebam também, cuidem que aqui se trata de um prazo decadencial e não prescricional. E vamos então ler também o artigo 55. O artigo 55, ele nos diz que indecisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então percebam, pessoal, se tratar de um ato que apresente um vício sanável, ele pode ser convalidado pela administração pública. Eles não precisarão ser anulados e estes vícios então estarão relacionados à competência e à forma do ato que, conforme eu já falei para vocês, em alguns casos admitem convalidação. Vamos então ao artigo 50, que também é um artigo importante que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. Este artigo diz que os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando importarem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos. Então, pessoal, percebam que sempre que o ato importar em anulação, em revogação, em suspensão ou convalidação de um outro ato administrativo, então deverá ser motivado. Vamos então à classificação dos atos administrativos, e aqui eu trouxe as classificações mais importantes, porque este assunto é um assunto bem extenso. No material em PDF está bem completo, mas aqui eu trouxe apenas as classificações mais cobradas em provas de concursos públicos. Assim, então, os atos podem ser classificados quanto à liberdade de ação em vinculado e discricionário, quanto ao alcance em interno e externo, quanto ao objeto em atos de império, atos de gestão e atos de expediente, e também quanto à formação em ato simples, ato composto e ato complexo. Pessoal, quanto à liberdade de ação, então o ato pode ser vinculado ou discricionário. O ato vinculado é aquele no qual a administração tem que fazer o que a lei estabelece. Os requisitos e as condições para a realização do ato são definidos na lei e não há margem de liberdade de escolha para o administrador, né? Este ato, ele não tem mérito administrativo. A administração pode anular este ato, mas ela não pode revogar, né? Já que a revogação só se dá em relação ao mérito do ato administrativo. Este ato sofre controle judicial. E um exemplo, pessoal, aqui de ato vinculado é aquele dever que a administração pública tem, então, de anular um ato sempre que este ato for um ato ilegal, conforme eu acabei de ler para vocês. Já o ato discricionário é aquele em que a administração tem margem de escolha em relação a alguns aspectos do ato. O agente público, ele tem uma liberdade dentro do que foi estabelecido em lei, né, para observar a conveniência e a oportunidade de realizar o ato administrativo. E esta margem de liberdade, ela é trazida por lei. Então, pessoal, a discricionariedade, ela não existe em ato vinculado, já que no ato vinculado o administrador público tem que fazer exatamente o que está estabelecido em lei. Além disso, um ato discricionário tem mérito administrativo e a administração pública pode revogar um ato discricionário. Aqui eu trouxe para vocês, então, as principais diferenças entre atos vinculados e atos discricionários, já que este é um assunto que costuma ser muito cobrado em provas. Pessoal, um ato vinculado, então, ele não tem margem de liberdade, né? O administrador público deve fazer exatamente o que a lei estabelece. Ele não tem mérito administrativo, a administração pode anular, mas não pode revogar, e este ato sofre controle judicial. Já o ato discricionário, ele tem margem de liberdade, a administração pública pode anular também, porque um ato discricionário, ele tem uma parte discricionária, né, referente ao motivo e ao objeto, mas ele também tem uma parte vinculada, uma parte que é estabelecida em lei. Então, em relação a esta parte do ato administrativo que é vinculado, então pode ser, se tiver uma ilegalidade, pode ser anulado, e ele pode também ser revogado por motivos de conveniência e oportunidade. E este ato administrativo, então, ele tem mérito administrativo. Vamos, então,
a classificação dos atos administrativos quanto ao alcance dos atos. E eles podem ser de alcance interno, que são aqueles atos que produzem efeitos somente dentro da própria administração pública, não incidindo em relação a terceiros, como, por exemplo, uma determinação para o uso de uniformes na repartição pública. Já os atos de alcance externo são aqueles que produzem efeitos também fora da administração pública, repercutindo sobre o interesse da coletividade. Pessoal, estes atos eles devem ser publicados em órgãos oficiais para que eles tenham validade. Vamos então à classificação quanto ao objeto. Quanto ao objeto, os atos podem ser atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Os atos de império são aqueles praticados pela administração pública com supremacia sobre o particular ou sobre o servidor. Um exemplo destes atos é quando a administração pública, então, interdita um estabelecimento. Já os atos de gestão são aqueles praticados em relação de igualdade com o particular, como, por exemplo, a locação de um imóvel pela administração pública. Os atos de expediente são aqueles praticados rotineiramente pela administração a fim de dar andamento nos serviços internos da administração. Eles não possuem poder decisório, como, por exemplo, a numeração de um expediente. Pessoal, a última classificação que eu trouxe para vocês, então, é quanto à formação. E quanto à formação, os atos podem ser simples, compostos ou complexos. Atos simples são aqueles que nascem da manifestação de vontade de um único órgão. E um exemplo aqui, então, eu vou citar novamente uma determinação para o uso de uniformes. Já um ato composto é aquele que nasce da manifestação de vontade de um órgão, mas ele depende da ratificação, do visto, da aprovação, da anuência ou da homologação de outro órgão. Como, por exemplo, pessoal, um auto de infração, Ele é lavrado por um agente público, mas o superior hierárquico deste agente público precisa assinar este auto de infração. Já os atos complexos são aqueles que nascem da manifestação de vontade de mais de um órgão, Eles precisam da manifestação de mais de um órgão para que eles tenham existência. E aqui a gente pode citar como exemplo a nomeação de um servidor, que muitas vezes a nomeação é dada pelo executivo, mas a posse é dada pelo chefe da repartição. Vamos então, pessoal, às espécies de atos administrativos, e aqui eu chamo a atenção de vocês que é mais decoreba, não há muito o que explicar aqui neste ponto, mas percebam também que este é um assunto que não costuma ser muito cobrado em provas de concursos públicos. Então, são espécies de atos. Os atos normativos, que são aqueles atos de comandos gerais do executivo visando explicitar as normas legais, como, por exemplo, os decretos, as resoluções. A segunda espécie de ato administrativo são os atos ordinatórios, que são aqueles atos decorrentes do poder hierárquico da administração. Eles visam disciplinar o funcionamento em relação aos órgãos e agentes. São atos do dia a dia, atos ordinatórios, como, por exemplo, provimentos, ordens de serviços. Já os atos negociais são atos que visam concretizar negócios públicos, ou eles concedem algum benefício ou direito a um particular, em que a manifestação de vontade da administração pública coincide com a do particular. Aqui, pessoal, não há o poder de império, e atentem porque isso costuma ser cobrado em provas de concursos públicos. Um exemplo de atos negociais, então, nós podemos citar autorização, licença, permissão. Vamos aos atos enunciativos, que são aqueles atos que atestam, certificam ou emitem opinião sobre determinado assunto, como, por exemplo, certidões, atestados. E, por fim, então, para finalizar, temos os atos punitivos, que são aqueles atos que buscam punir ou reprimir infrações administrativas de servidores ou administrados, como, por exemplo, advertência, suspensão, demissão, multas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo, mas se você tiver ainda alguma dúvida, então deixe a sua dúvida aqui nos comentários, porque eu sempre respondo. E, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, curta os vídeos, comente e ative as notificações para que você seja avisado sempre que for publicado novo vídeo, novos conteúdos, e bons estudos!